Você já reparou como as pessoas mais perigosas são as mais calmas? Não são aquelas que gritam, nem as que batem na mesa para serem ouvidas. São as que olham no fundo dos olhos e silenciam o ambiente inteiro apenas com a presença. Há algo enigmático na calma. Algo que desarma. Algo que impõe. Mas também algo que cura. No meio do caos, enquanto o mundo corre, atropela, se desespera por controle, há um tipo raro de pessoa que escolhe parar, respirar, observar, e só então agir. Não por fraqueza, mas por força. Uma força que nasce da clareza e da ausência de medo. Porque quando a mente não está em guerra, o mundo não tem como vencê-la. A maioria das pessoas reage. Quase ninguém responde. E pouquíssimos dominam. Reagir é instinto. Responder é consciência. Dominar-se é transcendência. O estoicismo nos convida a esse terceiro caminho. Um caminho silencioso, interno, invisível, mas profundamente transformador. A calma, para os estoicos, não era ausência de emoção, era sabedoria emocional. Um espaço sagrado entre o que acontece e o que você escolhe fazer com aquilo. E esse espaço é onde mora o verdadeiro poder. A calma é, antes de tudo, uma escolha. Uma escolha difícil, quando tudo dentro de você grita. Mas é essa escolha que muda tudo. Porque quem vence por dentro, não precisa vencer por fora. Ele já venceu. A guerra já acabou antes mesmo de começar. E é por isso que ele pode caminhar em paz, mesmo entre ruínas. Pode sorrir, mesmo diante da perda. Pode esperar, mesmo quando o mundo exige pressa. Hoje, você vai descobrir por que a calma é sua arma mais poderosa. Vai entender como os maiores líderes e filósofos da história aprenderam a vencer, sem lutar. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar uma chave. Uma chave silenciosa, discreta, mas que, uma vez compreendida, muda a maneira como você reage à vida. Porque às vezes, tudo que falta é um segundo a mais. Um pensamento mais claro. Um gesto mais firme. E um coração mais calmo. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: confundir repressão com autodomínio. Há um silêncio que machuca mais do que o grito. Um silêncio que pesa, que envenena, que aprisiona por dentro. Muitos acreditam que dominar as emoções é sufocá-las. Engolir o que se sente. Fazer de conta que não dói. Mas isso não é calma. É autoabandono. E esse é o erro fatal: confundir autodomínio com repressão. Como se força fosse o mesmo que negação. Como se maturidade fosse o mesmo que congelamento. Mas o que você reprime, cresce. O que você finge que não sente, apodrece por dentro. O que você silencia, um dia grita, e quase sempre, no pior momento. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos das nossas paixões. Mas isso não significa trancá-las num porão. Significa compreendê-las. Significa abrir espaço para sentir, sem se afogar. Observar sem se identificar. A raiva, por exemplo, não precisa ser negada. Ela pode ser acolhida como um sinal de que algo importa. O medo não precisa ser escondido. Ele pode ser ouvido como um lembrete de onde ainda precisamos crescer. A emoção, quando vista com consciência, vira sabedoria. Existe uma respiração que pode interromper uma reação. Uma pausa curta, mas sagrada, onde você pode se perguntar: o que, exatamente, estou sentindo agora? Não é uma fuga. É uma reconexão. 3 segundos de lucidez podem evitar 3 semanas de arrependimento. Porque o verdadeiro autodomínio não é se anestesiar. É escolher, com firmeza e presença, o que fazer com aquilo que te atravessa. Reprimir é fugir. Dominar é compreender. E só compreende quem tem coragem de olhar para dentro com compaixão. Não para julgar, mas para integrar. A calma, nesse sentido, não é ausência de emoção. É um estado de profunda intimidade com o que se sente, sem deixar que isso te arraste para longe de quem você é. E isso é liberdade. A chave escondida que pode mudar tudo, a técnica do retardo estoico. Há uma fração de segundo entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Um espaço minúsculo, quase imperceptível, onde mora toda a sua liberdade. E é justamente nesse intervalo que o caos pode ser evitado, que palavras podem ser poupadas, que vínculos podem ser salvos. Esse intervalo é a chave escondida que transforma a reatividade em consciência.
Os antigos estoicos sabiam disso. Sabiam que o impulso é natural, mas a resposta é escolha. Existe uma sabedoria silenciosa em não responder na hora, em não devolver o golpe, em não justificar tudo imediatamente. Essa sabedoria tem nome: retardo estoico. Um espaço criado de forma consciente entre o estímulo e a reação. Sêneca, com sua precisão quase cirúrgica, escreveu: nada impede o homem que tem o tempo ao seu lado. Ele sabia que o tempo, quando bem usado, é mais poderoso do que qualquer argumento. Que esperar não é omissão, é estratégia. Que respirar antes de agir não é covardia, é maestria. 3 segundos. É só disso que você precisa. 3 segundos para respirar antes de responder uma provocação. 3 segundos para ouvir o que o corpo quer dizer antes de explodir. 3 segundos para reconectar com o que você realmente quer preservar. Um vínculo. A paz? Sua própria integridade? A técnica do retardo é simples, mas exige treino. E coragem. Coragem de não ser refém da primeira reação. De não ser puxado pelas marés da impulsividade. De ser o leme, e não o barco à deriva. Quem aprende a retardar, aprende a dominar. Quem domina esse intervalo, domina a si. E quem domina a si, não precisa dominar mais ninguém. Porque já entendeu que poder de verdade não é sobre controlar o outro. É sobre não ser controlado pelo próprio turbilhão. A calma, nesse sentido, é a filha do tempo. E o tempo é a melhor arma de quem não precisa vencer para se sentir inteiro. O que a maioria das pessoas não entende sobre isso? A calma é comunicação de poder. A verdadeira força não precisa de barulho. Não precisa provar nada. Ela não se exalta, não se defende, não se desespera. Ela simplesmente está presente, firme, serena. A maioria das pessoas acredita que o poder se expressa por imposição, pela altura da voz, pela velocidade da fala, pela urgência dos gestos. Mas os antigos sabiam de algo que ainda escapa à maioria: a calma é a forma mais elevada de autoridade. Porque ela nasce de um lugar onde o ego não precisa vencer para se sentir seguro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, liderava com serenidade. Não porque era passivo, mas porque era inteiro. Sua calma era o reflexo de um império interno que ninguém via, mas todos sentiam. Ele escrevia para si mesmo, quase como quem conversa com a alma: domina-te primeiro, depois governa o resto. Esse é o segredo. A calma comunica o que palavras não conseguem. Ela mostra que você está no controle, não do outro, mas de si. E isso muda tudo. Em uma sala cheia, o mais calmo é sempre o mais escutado. Não por força, mas por presença. Presença que vem de dentro, de alguém que não está tentando vencer a conversa, mas compreendê-la. Que não quer dominar o outro, mas manter-se íntegro. Há algo profundamente magnético em quem fala pouco, mas com intenção. Em quem escolhe suas palavras com o mesmo cuidado com que se escolhe uma semente antes de plantá-la. Porque sabe que tudo o que é dito, cresce. E tudo o que cresce, volta. Se você precisa levantar a voz para ser ouvido, talvez já tenha perdido a razão. Não porque está errado, mas porque sua energia está sendo desviada do essencial. A calma não é ausência de emoção. É domínio do espaço interno. E quem domina esse espaço, com gentileza e firmeza, inspira, transforma, lidera, sem precisar provar, sem precisar lutar, porque já entendeu que o poder mais respeitado é o que não precisa ser mostrado, só sentido. A raiz invisível que causa o caos interno, o desejo de controle absoluto. Existe uma inquietação que corrói em silêncio, uma ansiedade que se disfarça de esforço, um desejo constante de controlar tudo. O que vai acontecer, como os outros vão reagir, o que o mundo deveria ser. Esse desejo, embora pareça força, é na verdade a raiz invisível de grande parte do sofrimento humano. Porque controlar tudo é impossível, mas tentar controlar tudo é insuportável. O estoicismo nasce dessa constatação profunda, de que o ser humano se afunda na angústia quando tenta segurar o que não foi feito para ser segurado. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. É simples. Mas não é fácil. Porque a mente grita por garantias. Quer promessas. Quer certezas. Mas a vida é feita de ondas, de perdas, de imprevistos.
A serenidade, então, não está em dominar o oceano. Está em aprender a navegar. Ansiedade, raiva, frustração, todas elas brotam do mesmo solo, o apego ao incontrolável. O medo de perder o que não depende de nós. A tentativa de prever tudo, resolver tudo, proteger-se de tudo. Mas a verdade dura e libertadora é que há muito pouco que realmente depende de nós. E é justamente nesse pouco que reside o nosso poder. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Um princípio essencial: entre tudo que existe, há apenas duas categorias, o que depende de mim e o que não depende. Imagine alguém preso no trânsito, gritando, batendo no volante. Nada muda lá fora. Mas por dentro, o colapso já começou. Agora imagine alguém no mesmo trânsito, ouvindo a própria respiração, escolhendo aceitar o que não pode mudar. Ele também está parado, mas está livre. Porque a liberdade não começa quando tudo obedece ao seu controle. Ela começa quando você para de obedecer ao controle do mundo. Visualizar o pior cenário possível e ainda assim manter a paz era um exercício constante entre os estoicos. Não por pessimismo, mas por preparo. Aceitação não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que há uma parte da vida que não precisa da sua luta, mas da sua entrega. E que essa entrega não é fraqueza. É maturidade. Porque quem para de querer controlar tudo, começa a controlar aquilo que realmente importa, a própria reação diante da vida. E isso muda tudo. A verdadeira força não faz alarde. Ela não precisa de palco, nem de plateia. Ela se revela na calma. Na escolha consciente de não reagir por impulso. Na presença silenciosa de quem aprendeu a respirar antes de agir. Porque quem domina o próprio mundo interno, não precisa vencer o externo. Ele já venceu. Você viu que reprimir emoções não é força, é fuga. Que a calma não nasce da negação, mas da compreensão. E que entre o que acontece e a sua reação, existe um espaço. Um espaço onde mora o seu poder. Um espaço onde nasce o verdadeiro autodomínio. Você viu também que a serenidade é uma forma de comunicação. Que quem fala pouco, mas com presença, fala mais alto do que quem grita. Porque a autoridade de verdade não está no tom da voz, está na clareza da alma. E entendeu, por fim, que o desejo de controle absoluto é a raiz oculta de quase todo sofrimento. Que quanto mais tentamos dominar o que está fora, mais perdemos o que está dentro. A paz, o centro, a lucidez. A calma é a coragem de quem já venceu por dentro. Ela não é o fim, é o início da liberdade. É ela que te permite atravessar o caos sem ser engolido. É ela que transforma a reação em resposta. Grito em presença. Dor em sabedoria. E se hoje, neste exato momento, você sente que precisa recuperar essa força silenciosa, então talvez o que você precise não é lutar mais, mas lutar menos. Respirar mais. Observar mais. Escolher melhor. Enquanto o mundo grita, o estoico sussurra com firmeza. E é ele quem vence. Porque a vitória mais importante não é sobre o outro. É sobre si mesmo. E essa é a única vitória que ninguém pode tirar de você.